Olá, olá, olá! Vamos começar a nossa live de hoje. Dei uma leve batida com o meu joelho aqui na mesa. Vamos ver que doutora Aline entrou. E ela mesma está pedindo para participar. Mais linda, ela é muito pontual. Vamos ver, cadê? Oi, Isa, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Você tá Tô me ouvindo escutando. direitinho? Tô ouvindo. E você? Tá Então, me tá ouvindo ótimo. direitinho? Super bem, super bem. Maravilha. E Escutei aí, você os deve... barulhinhos das crianças aí no fundo. Isso que eu ia te falar, você deve estar me ouvindo muito bem e deve estar ouvindo crianças também Eu muito escutei bem. ao Então, fundo, agora não mais, mas eu estava escutando. mas vai escutar, Ó. porque eles subiram lá com meu Natural, marido gente. lá, naturalmente. Eu falei, gente, não grita, parece que vocês estão aqui. Daí eu vou mudando de lugar por causa da conexão, mas enfim, tá tudo É certo. assim mesmo, Mães, 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 exatamente, não tem o que você sabe fazer. como é. Você sabe como é. Você Uhum. tá bem? Tô bem, graças a Deus, tudo Ah, certo. que bom, olha. Vacinada já, graças a Deus. Ai, que delícia! Preciso ir Muito atrás bom. disso também. É só levar o Importante. diploma agora, né? Ai, que Ah, delícia, sim, gente. e fica muito mais Liberdade, fácil. enfim, né? Exatamente, graças a Hum, Deus, tudo certo. eu pensei aqui, olha, em Hum. várias coisas para falar, mas decidi uma coisa: você dispensa a apresentação. Obrigada pelo Eu carinho. não vou ficar aqui falando tudo sobre você, porque todo Nem mundo já sabe as precisa, a coisas gente faz lindas e bate-papo. maravilhosas sobre você. Mas acho interessante a gente falar, então, né, que você é doutora mesmo, né? Fez doutorado lá na USP, a Humanidades, gente se é? conheceu lá. E eu fiquei, assim, muito feliz mesmo por você ter aceitado. Vou falar o que impulsionou a gente a pensar em Uhum, fazer lives, essa série de lives agora, né? E uhum. você foi a pessoa que a gente chamou assim, e que de bate-pronto. Geralmente a gente chama assim, tem daqui 3 meses, né? A hora que você falou, quinta-feira, a gente falou, não é Já? possível, vamos aproveitar essa pessoa. Com certeza, deu certo. Aproveitar Ai, para conversar. então, olha só, a minha ideia, como eu te falei, né? Não fiz nada assim muito sério, é fazer um bate-papo mesmo, uma coisa que Sim. você já está acostumada para a gente conversar sobre ciência. E eu Maravilha. vou te falar um pouquinho sobre o que deu na gente assim essa vontade de começar esse tipo de live aqui. Então, obviamente que eu não vou citar nomes, né? Na semana passada eu até fiz uma postagem lá no meu Insta pessoal, que eu tenho ficado muito preocupada e eu tenho certeza que você também, porque eu vejo suas postagens sempre, né? De todas as pessoas que te seguem e eu sei que o conhecimento que você tem e a responsabilidade que você tem, porque quando a gente está aqui gerando conteúdo, a gente sabe o quão difícil é. Você está fazendo isso e está fazendo muito bem, mas está fazendo pelo Obrigada. caminho mais difícil, que é fazendo direito, É, fazendo bem feito, porque é mais difícil você se isso é verdade. basear em artigo, porque você tem que ler artigo, você tem que se Sim. atualizar e você tem uma responsabilidade para falar, né? O que você está falando não é uma coisa que você acha e a gente vai chegar lá, Sim. né? Então, essa ideia surgiu a partir de um incômodo, né, que eu tive, estava no laboratório, as meninas me mostraram um Instagram de uma pessoa X, né, uma pessoa que é Uhum. profissional da saúde, que criou um método revolucionário, né, como a gente sabe, então não vou nem citar o que é, mas assim, Não, para nem mim vale a é pena. mais ou menos, Aline, como a gente fala Uhum. assim, olha, água é péssimo, a partir de agora o meu método é que vocês todos bebam refrigerante Uhum. em todas as refeições e precisa acordar e beber 2 litros de refrigerante, tá? Uhum. Não precisa ser um cientista para a gente saber que isso não Exato. faz o menor sentido. Exatamente. Mas o que tem me deixado muito preocupada é o número imenso de seguidores, de pessoas que acham muita Uhum. coisa. E a gente aqui não precisa citar nomes, a gente não Exato. vai colocar a luz em ninguém. O que a gente precisa colocar a luz aqui é no contrário, né? O Uhum. que é uma evidência científica? O que a ciência tem para mostrar? Por que as pessoas estão cada vez mais, e eu não sei se você percebe isso, mas eu percebo de fora aqui, olhando, por que as pessoas estão cada vez mais críticas com relação às condutas médicas, aos Uhum. nutricionistas? Dá a impressão que está todo mundo mais bem informado, mas a realidade é que está todo mundo pouquíssimo Uhum. informado, ou as informações estão absolutamente contraditórias. Uhum. Então foi isso que deu na gente essa ideia de falar com quem
estuda, com quem sabe o que que é um artigo científico, em quem se preocupa, porque quando eu marquei as pessoas lá na minha publicação, eu marquei as pessoas que eu sigo e que eu vejo que trabalham com isso, como a Sim, gente aprendeu a fazer. Quando você faz um doutorado, você não é especialista em tudo, né? A gente exato, tem é. lá, eu sou doutor em ciências, né? Na área Uhum. de fisiologia, eu não sei toda a fisiologia. Com Aposto que sua certeza. tese foi Não, alguma coisa exatamente. Pequenininha ali, micro coisa lá no exato. fígado, sei lá. Então, assim, o doutorado, o mestrado, a academia ensina a gente a aprender, ensina a gente aonde procurar, Uhum. ensina a gente no que acreditar, ensina a Demais. gente a duvidar, porque a nossa especialidade é comentar paper dos Ah, outros, é né? verdade. E colocar defeito, porque, né, não foi a gente que fez. Mas é isso mesmo. Ai, meu É Deus do céu. verdade. E aí, Aline, assim, eu acho muito legal que você tenha aceitado e fico feliz de verdade, assim, porque eu acho que isso aqui é um Obrigada. serviço de utilidade pública. A gente Claro. precisa tornar a ciência uma coisa, né? Se agora as pessoas não estão percebendo o quanto é Exato. importante a ciência, Concordo. então a gente precisa ainda fazer mais. Então, eu queria que você começasse, assim, sempre baseada na sua prática Uhum. mesmo, clínica, como Uhum. professora, como professora de curso, né? Aqui no Instagram, o que Sim. você faz, né? E fala pra gente assim, por que que você não pode basear as suas condutas, seja ela em que área for da sua atuação, numa coisa que você Sim. acha, né? Então, assim, é Maravilha. opinião mesmo, porque aqui a gente Uhum. pode dar opinião. Aqui a gente pode falar Perfeito, sobre é isso. isso mesmo. E é o que você falou, Isa, é importantíssimo a gente divulgar esse conhecimento e eu vejo o quanto isso está crescendo de profissionais bem qualificados, como você também, vocês aí que estão fazendo o CFZO, que é bem interessante. Antigamente, não sei se tem essa impressão, eu percebi assim que muitos profissionais eram muito, e ainda tem hoje em dia, muitos que ainda têm essa mente, de pensar assim, puxa, mas você é uma mestra, uma doutora, enfim, o que for. Para que você vai ficar se expondo? Para que você vai ficar mostrando o seu conteúdo? Ah, você não precisa disso, tem que ficar no seu laboratório pesquisando, na sua sala de aula. Eu escutei isso em vários lugares, no ICB, inclusive, ou na faculdade que eu dou aula, e outros lugares também, né? Pessoas que são críticas em relação à nossa exposição. E por um tempo, eu fiquei assim, será que realmente isso é muita blogueirice minha, né? Ficar me expondo dessa maneira? E aí eu comecei a perceber, especialmente por conta dos alunos que me ajudam bastante, que me incentivam muito, a seguinte questão. Se tem uma blogueira que às vezes nem é da saúde, né? Às vezes algumas sim, então perfeito, né? Mas não tão perfeito assim, né, Isa? Porque a gente sabe que tem muito profissional, médico, nutricionista, fisioterapeuta, etc, Uhum. etc, etc, né? Que dói mais no coração, mas tem tantos passando uma informação errônea, porque a gente que é tão crítica, é tão chata, a gente que é tão correta, ética em pegar artigos, em fazer uma leitura, por que a gente não pode fazer isso? Então foi aí que eu comecei a virar essa chave e perceber a importância de divulgar uma informação de qualidade. Eu sei muito bem meu conteúdo, então eu consigo passar a informação adequada, e foi aí que eu comecei a desmistificar um pouco essa questão. E como você disse, realmente, existem muitos profissionais. O que dói mais ainda é saber que são profissionais de verdade da saúde, disseminando conhecimento que são errados, que são distorcidos, criando métodos mirabolantes, porque isso gera uma certa mídia. Isso gera uma população que fica interessada nisso. Quem que não quer criar um método Aline? É só o meu método, eu que criei esse método. O meu método ele vai fazer você emagrecer 10 quilos em 7 dias. Então isso é muito mágico, as pessoas querem formulações mágicas, rápidas, prontas. E é o que a população, de modo geral, quer. Atrai muito, né? E A gente engana muita costuma falar, gente. você não quer saber a verdade, você quer a sua opinião saindo da minha boca, né? Você quer o que você quer Exato. ouvir. E Você quer aí escutar o que existem você muitas quer. pessoas que escrevem e falam o que as pessoas querem ouvir. E assim é Exato. Fica mais muito mais fácil, né? fácil. É É muito mais muito mais fácil ganhar seguidor. gostoso. Muito, muito, muito melhor. Você criar uma pílula mágica. Olha, a minha pílula, a minha fórmula, a minha equação é essa. Se você fizer isso, você emagrece. Então, isso é muito atrativo, isso chama muita atenção das pessoas e ganha muitos seguidores. E por N motivos, né? De repente, ela coloca, e eu já escutei isso de muitas pessoas que emagreceram de modo natural, com nutricionista, e chegou alguém, alguma empresa X, pedindo assim: olha, se você falar que você tomou esse shake, você fala para mim, eu te dou X, te dou X mil reais, um valor alto, hein? Para você falar que foi o meu shake. E aí você mostra isso numa rede social, as pessoas vão acreditar num método que não existe. Então isso acontece muito. Existem muitos profissionais que acabam desviando essa conduta para a questão financeira. É claro que a gente tem que ganhar dinheiro, né, Isa? A gente está aqui também para isso.
Então, não sou contra isso, a ganhar dinheiro, óbvio que não. Mas a questão é de maneira adequada. Não você divulgando uma informação que não é adequada, pensando em apenas Exatamente. enganar uma população de modo geral. E aí, nesse sentido, a gente percebe que essas pessoas vão veiculando as informações e vira pra gente uma pandemia de informação distribuída. Vai no Instagram da avó, da tia, e todo mundo começa a compartilhar Uhum. conhecimento e todo mundo tem acesso ao conteúdo. Pode ser um conteúdo não tão adequado assim, mas todo mundo. Nutrição é uma área que todo mundo quer saber e todo mundo quer falar. Você pode pegar a tua tia, que nunca fez nada em relação à saúde, mas ela vai saber que o chá XYZ é para emagrecer. Ela vai saber que isso ela viu na internet que faz, de repente, ganhar massa muscular. Então, todo mundo quer falar. E todo mundo quer fórmula mágica. Quem que quer fazer dieta direitinho, emagrecer ao longo de um ano? É difícil. Todo mundo quer emagrecer rápido, uma semana, né? Então, como tem muita informação sendo vinculada e muito profissional que fala informação errada, isso vai divulgando, vai disseminando. A tia acredita porque ela quer escutar aquilo que o profissional falou e vai passando, 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 passando. Chega uma hora que viraliza de uma maneira que, pra gente que é profissional ético, complica. Você chega no consultório, o paciente na tua frente, até você começar a desmistificar e que ele entenda o que você está falando, o que ele sabe é algo errado, tem que ter, ó, muita paciência. Tem que ter paciência e tem que ter tempo, né? E eu também acho que é complicado, converso isso com meu marido, que é médico, né? Eu falo, poxa, bom, eu passei por um tratamento que foi um tratamento muito sério, né? Eu não esqueço o dia que eu estava ainda, né, procurando um mastologista. Então, para quem não sabe, aqui eu tive um câncer de mama, né, no ano passado. Graças a Deus, esse pesadelo todo acabou. Mas, assim, eu tive que fazer tudo que uma pessoa que faz um diagnóstico de câncer, né, geralmente precisa fazer. Então, a primeira coisa foi a cirurgia. E eu não esqueço quando eu cheguei no consultório de um médico que foi super indicado, e a gente precisa procurar mais, né, opiniões, é uma coisa nova, você não sabe fazer, você não, é um mundo que, né, para mim, eu falava assim para ele, tira tudo, tira tudo. Eu tinha um nódulo pequeno na mama esquerda. Eu falava para ele, tira tudo, faz o esvaziamento axilar, eu não quero nunca mais nem pensar em ter, vamos colocar uma prótese. Não quero. E aí ele sentou comigo e falou assim, é importante. E eu vou te explicar por quê. O tratamento depende disso também. Enfim, procurei outros médicos, né, para ter outras opiniões. Voltei nele porque eu gostei. E aí, para mim, assim, acabou. Quando eu falei assim, acabou no sentido bom, né? Quando eu perguntei uma coisa para ele, importante, ele falou assim: então eu vou te mostrar. Abriu aqui, assim, ó, PubMed, jogou aqui, me mostrou um artigo científico. Eu falei: Pra gente, os olhinhos até, ó. Não, Agora você do não sabe meu. fazer isso. Pode cobrar essa cirurgia aí que eu. Vambora. Mas isso é verdade, eu tô Mas é assim, muito né, verdade. floreando, porque é isso, cara. O que me encantou nele foi, primeiro, ele foi muito bem indicado, mas assim, ele tá me mostrando ali, não é a opinião dele, não. Ele é bom, ele é não sei da onde, chefe de não sei o quê. Todo mundo pode ser. Hoje em dia, todo mundo, é amigo do outro, todo mundo pode. Indicou ali. Quando ele falou assim para mim, olha isso aqui, ó, um estudo de corte com tantas pacientes em tantos lugares, olha tanto, a 24%, ele conhecia. Daí eu falei, caramba, e é óbvio que eu pesquisei um monte. Claro. E depois o oncologista, e depois o radioterapeuta que fica comigo na sala e me mostra um monte de estudo. Caramba, eu falo, meu Deus, mas assim, precisa ter tempo? Como é que o profissional vai fazer isso, né? Explicar para todo mundo que está lá. É impossível. Não dá. Você vai gastar, não é gastar, mas enfim, né? A gente tem que pensar no todo, né? Um convênio que paga uma merreca para o profissional, Nossa, ele não consegue ficar uma hora com o paciente, explicar tudo. Tem gente que não é didático, tem gente que não é da explicação. Então, assim, isso tudo vira uma bola de neve, né? Agora, uma coisa que eu achei interessante que você falou no começo, assim, se tanta gente faz, é porque eu não posso. Na verdade, é porque eu não devo fazer isso, né? Eu devo, o que você está fazendo e os seus colegas, né? E tantas pessoas, inclusive, que vão passar aqui com a gente, que já super confirmaram e toparam falar sobre isso, são pessoas que estão preocupadas com o trabalho de formiguinha, porque é muito difícil. Que eu tenho certeza que se alguém chegar em você e falar assim, Aline, tô vendo que você tem vários 1000 seguidores aí, faz aqui a propaganda no meu shake, vai, fala que isso aqui é bom pra caramba, mostra esse artigo aqui, porque se você defender aquilo, você vai convencer. Você gerou uma audiência, as pessoas acreditam em você, no que você fala, porque você tem autoridade no assunto.
E muita gente consegue colocar isso por água abaixo, porque vem uma grana, né, violenta em cima Sim, dessas coisas, exatamente. tal. E uma coisa que é importante, que até alguém já falou aqui, que alguns estudos não são tão bons. E não são Uhum. mesmo, né? Não são Não mesmo. A são. gente costuma fazer a reunião do laboratório toda semana e Hum. não é difícil, a gente até brinca, né? Que a gente viu uma coisa lá da CPI essa semana, falou, ah, Hum. essa aí já está pronta para participar do nosso journal, Ah, porque você já sabe criticar um estudo desse né? tamanho. Ah, porque eu acho que não foi bem feito. Opa, lá a gente Sim, pode achar, a gente critica, claro, né? Não foi a gente que fez. exato. É tão difícil publicar numa Uhum. revista muito boa pra gente. A gente tem que provar e provar e provar, Nossa, porque infelizmente a ciência brasileira não tem é, crédito, porque não não tem. tem investimento, enfim, e daí também isso pode gerar uma live inteira. Mas assim, sim, tem muitos estudos que são ruins. Muito. E Muito. infelizmente a gente precisa aprender a ser crítico. É, E é por isso que tem que exatamente. começar a aprender. Porque não é tudo que está Exato. na literatura que é bom. A gente vê artigo É, muito bom, no meu caso, na com certeza. Hypertension, que é uma revista Uhum. super boa, na Uhum. Nature, que é uma revista boa, que a gente pensa, poxa, Sim. o estudo que começou de um jeito e foi parar de outro jeito, porque de tanta Exato. coisa que os caras pedem para mudar e fazer, o estudo já virou outro. Hum. Então, assim, não é que você não pode confiar, pelo contrário. Você precisa ser crítico. Sim, tem muitos Exato. estudos que são ruins. E como é que você vai saber isso? Estudando. Estudando, não tem Lê jeito. E não é bastante. fácil. Não é nada Não, você vai ter fácil. que ler muito. Você lê muito. Muito. Daí você vai começar a estudar e vai perceber que aquele padrão se repete em bons estudos, em pesquisadores que você confia, em pessoas que fazem direito o trabalho. E quando você vê alguma coisa saindo muito daquilo, que foi o que eu falei, não acredita em teoria das Exato. conspirações, porque E tem, hein? não é possível, porque tem tanta gente provando, né? E é isso que eu queria falar com você agora. Assim, se tem tantos estudos que mostram um caminho, por que, que um estudo que mostra o contrário Pode desviar ganha tudo. uma ênfase e desvia completamente? Completamente. Mas Destrói todo. como assim, né? Os caras estão 20 anos pesquisando isso, gente do mundo Uhum. inteiro, Exato. separadamente, fazendo estudos que, se você vai olhar, tem lá um grupo controle, um grupo bom, aqui um grupo que tratou, outro que tratou com não sei. Assim, não dá para acreditar só no que você escuta. Você abre o artigo e lê. E o que eu queria falar aqui, que eu acho que, na verdade, é uma das grandes dificuldades de todo mundo, entender como é que um artigo científico é feito. Como é que, o que, que você fez É. desde o começo até É. você publicar o seu artigo científico, Nossa, sei lá, o imagina, mais mais novo? de 10, mais de 10 anos, né? 12 anos de laboratório, até você começar a entrar no laboratório. Primeiramente, conhecer onde ficam os reagentes, já é um desafio. Porque você tem um laboratório gigantesco, com vários componentes que você nunca viu na vida, você com nomes parecidos, nomes difíceis e parecidos, e E ter a você não sorte de sabe encontrar alguém nem legal que te ajuda. que te ajude, que nem eu tive sorte, mas nem é todo mundo que consegue essa sorte de ter alguém que apadrinhe, né, que ajude, mas não é nada fácil. Eu que vim da nutrição, você também da fisioterapia, você não teve muitas aulas de laboratório na faculdade, creio eu. Né? Eu não tive nenhuma. Praticamente De nada. Western blot, de PCR, Nunca, nem imagina, sabia o que era nunca, né? isso. A gente tinha lá avaliações bioquímicas no máximo e olha lá. Então, para a gente que veio de uma área que não é biomédica, que não é biomedicina, por exemplo, fica mais difícil. Então, a gente teve que aprender assim na marra, do zero, sem uma graduação que voltada para isso. Então, para a gente aprender as técnicas laboratoriais, são várias. Pensando que você tem que Aline, eu manusear estou no animal. pós-doc e tenho grandes dificuldades com algumas contas que eu faço a Imagina! conta e mostro para todo mundo. Aqui, não vou errar Sim, sozinha, não. Me ajuda aqui, essa diluição aqui. mas é verdade. E Até vários tipos de hoje. diluições seriadas e etc, etc, molaridade. São várias contas que, lá da base, a gente tem vários desafios para serem feitos. E você faz uma pesquisa, não dá certo. Você testa um reagente, não deu certo. Colocou um anticorpo, não deu certo. Então, são várias e várias Às vezes vezes. dá certo. Às vezes dá. Às vezes Às dá. vezes dá certo. A Sim, mas maioria dá errado. e quantas vezes você importa um tipo de anticorpo e ele não chega? Ou ele chega estragado? Importou um radioativo, de repente, chegou já com a meia-vida decaída. Então, são tantos desafios. E lembrando que nessa época, as pessoas que vivem de bolsa do governo, né, ganham uma quantidade muito baixa para fazer uma pesquisa exclusiva. Ficaram o dia inteiro O fazendo dia pesquisa pelo inteiro. país, o dia inteiro. É um trabalho completo. Das 8 da manhã, enfim, até às vezes às 8 da noite ou mais, né? Quantas vezes que eu não saio meia-noite do laboratório, ou até mais por conta disso. Uhum. Então é um trabalho árduo, é um trabalho não reconhecido, que é necessário, que é fundamental, mas não é todo mundo que aguentaria.
E aí o que acontece é que a gente vê profissionais da saúde que não tem essa questão ética, como a gente bem comentou, né? Que acabam colocando, por causa de um artigo de modo isolado, vou dar um exemplo básico, bobo, assim, da minha área. Por exemplo, leite inflama. Vira e mexe, a gente vê alguém falando, leite inflama, leite não é interessante, não pode tomar leite, etc. A gente tem vários trabalhos mostrando o contrário disso, que o leite é anti-inflamatório, bons trabalhos controlados. Só que aí chega uma pessoa isolada, vê um artigo ali, 2, de modo isolado, e joga isso numa rede social, sem ao menos ter entendido como foi feito o artigo, o que é esse artigo, aí dissemina a informação, e todas as pessoas que estão ao redor ali, da nossa família, muitas vezes, acabam acreditando naquilo, os nossos pacientes, os nossos alunos. Então, eu percebo muito que aluno de primeiro semestre chega com uma bagagem gigantesca de muitos mitos. E até você conseguir ir digerindo e ensinando isso, demora muito tempo. E é muito curioso que tem gente que nunca pisou no laboratório e quer falar de alguma pesquisa X. Não acontece? Às vezes tem um parente seu... Um cachorro participando da live, né? Normal, aqui também é assim. Às vezes tem uma tia só que fala, mas essa pesquisa do leite... o que você acha da pesquisa do leite? Não tá mostrando que realmente faz inflamação. Então é complicado, porque a pessoa não sabe nem o que ela está falando. É uma ignorância tão grande, às vezes, que a pessoa não tem nem noção do que ela significa. Aline, você falou uma coisa que é super interessante, porque eu nunca vou deixar de pensar desse jeito, eu acho, né? Na verdade, eu não quero, né? Lá no meu Instagram, como eu falo bastante coisa da minha experiência, né? A minha experiência não... O que eu pesquiso, na verdade, é hipertensão, sempre foi, hipertensão neurogênica, mas é claro que eu tenho me interessado cada vez mais pela área da oncologia, porque é uma coisa que eu vivi. E é uma coisa que é impressionante. Há 10 anos atrás, a gente não tinha tratamento para o tipo de câncer que eu tive. Então, há 10 anos atrás, quando eu já era quase adolescente, eu teria um câncer que não tinha não tinha tratamento. E hoje em dia, tem um tratamento, uma terapia-alvo, que vai lá e bloqueia essas células. É revolucionário. O novo estudo que saiu, que é um estudo que vai sendo feito ao longo de muitos anos, com 10 mil mulheres, de não sei quantos anos. Você olha o artigo, você quase chora, de tão bonito que é aquele negócio. E ele vai soltando dados ao longo dos anos e mostrando o quanto as pessoas estão vivendo mais e melhor e por quê. E uma coisa que eu percebo de todas as aulas que eu dei desse assunto, que daí eu tive que me aprofundar mais e comecei a achar muito legal e gostar, é que a gente não consegue passar para as pessoas, ou as pessoas não têm noção de como é feita uma pesquisa científica. Não tem noção, né? Então, Isa, a pessoa ela não chega do nada. Então, agora estou com uma aluna lá de iniciação científica, e aí a gente começou a fazer um projeto. Para fazer um projeto simples de 8 páginas para mandar para ela ter bolsa PUBIC, ela tem 30 referências que ela teve que pesquisar, porque a gente desenha uma ideia que está na nossa cabeça, mas que não surgiu do nada, e aí a gente vai na literatura e vê se aquilo existe, se alguém já fez, e aí a gente pensa em como fazer para estudar aquela coisa que a gente está pensando. A gente quer estudar essa proteína, mas como que estuda essa proteína? Eu consigo fazer isso assim? Eu congelo antes? E se eu congelar e não chegar o anticorpo, vai dar certo? As pessoas não fazem ideia. Não tem noção, Isa, imagina, não tem como. E isso eu comentei lá no meu Insta, quando alguém conversou comigo, né? E principalmente falando dessa coisa assim, mas eu não tenho intolerância à lactose, porque foi isso que me mandaram essa mensagem, né? Não dá em nenhum exame, mas eu não consigo, me faz muito mal. Aí eu falei, é aí a diferença de um bom profissional. Porque nada substitui uma boa avaliação física. Exatamente. Nada. Em nenhuma área. Em nenhuma. Se alguém discordar de mim, por favor, me fala. Porque eu tenho isso, assim, pra mim é óbvio. Porque na minha gravidez, eu não conseguia. Eu comia um bolo com leite e passava mal. Olha. Eu tomava leite e passava mal. Falei, vou tentar sem lactose. Eu sei lá, eu não sei nada de bioquímica. Eu não sei se alguém desenvolve uma intolerância assim. Me disseram que não. Falei, caramba, o que eu faço? Que toda vez que eu tô assim. Então, assim, também vai do profissional ter o tato de
De pensar, pô, você Claro. vai fazer bem para ele, tudo bem. Olha, não tem evidência, mas eu tô percebendo que faz diferença para você. E por que eu tô Exato. falando isso? Porque o grande artigo científico, aquele artigo maravilhoso que prova uma coisa, sei lá, o artigo que falou que o losartan é bom mesmo para tratar hipertensão. Todo mundo usa isso até hoje. O artigo que mostrou isso trabalhou também com placebo, com grupo controle. E alguém no grupo controle também se beneficiou daquele remédio que não Olha, tinha nada. É nada. claro, todo estudo tem um grupo controle, um estudo de medicação Tem. com placebo e alguém se beneficia. E tá aí uma coisa que é um mistério entre o céu e a terra, e a gente talvez não saiba o que é. Então tem sim, sempre existe alguém do grupo controle que vai se beneficiar e sempre tem alguém do grupo tratado que não vai se beneficiar. A gente Exatamente. tem tanta célula, cada uma interage de um jeito tão diferente, E de modo não dá. individual, muitas vezes, né? Cada um O que responde de uma você faz maneira ali, diferente. o que você faz ali na plaquinha com a célula, você É. pode trazer para uma pessoa ou até para o animal inteiro. O que você observa numa célula, você está observando em uma célula. É uma coisa importante, é um dado super importante. Mas você Sim. não pode extravasar isso para um organismo inteiro, que tem E muita controle gente faz, nervoso. Isa. E Muita aí gente alguém faz vai postagem com lá, base nisso. isso, e pega um estudo que tem uma célula que se multiplicou rápido e falou assim, aqui ó, leite dá É, câncer. exato. Acabei de ver aqui. E aí você usa a palavra câncer, Nossa, aí já faz toda inflamação. uma. Pronto, leite da Aqui no câncer, WhatsApp, câncer, ó, já vai câncer, mandando câncer, lá, ó, câncer, só pá, 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 pá. compartilhando. Porque eu sou o doutor aqui da USP e aí tem doutor no nome e acabou. E aí a Exato. gente não faz a menor ideia de que por trás de um artigo Exatamente. científico existe uma estatística, Sim. existe um erro, um desvio padrão, alguém que saiu da curva que a gente não pode nem contar, porque ficou tão diferente que não pode ter contado com, né, ali no grupo que se beneficiou Sim. daquilo. Gente, por trás de um artigo científico tem tanta gente Muito trabalho. trabalhando. E não é uma E pessoa, tem, né, Isa? É uma equipe são completa. muitas. Eu não conheço um trabalho muito bem Não. feito que foi feito por uma Sozinha? pessoa. Não Impossível. conheço. E aí, Aline, para você, lá dentro do seu consultório com seus pacientes, o que você usa como uma evidência científica? Você tem algum exemplo que você consegue lembrar e falar assim, mas isso aqui é uma evidência científica. Muitos trabalhos mostram isso e eu uso isso aqui. Perfeito. Hoje, alguma coisa, sei lá, não sei se fiz uma X, né? pegadinha agora com Ó, você, qualquer não, coisa. eu acho que assim, tem muita coisa, né? Nutrição, a gente tem tantos componentes, tantos compostos bioativos, ou pensando em suplementos alimentares, estratégias nutricionais. E aí, muita gente, por exemplo, assim, vou chutar uma aqui. Pensa, por exemplo, BCA. Será que eu posso usar a BCA intra-treino? Pensando na questão aí de exercício físico, né? E etc. E aí a gente encontra o seguinte: tem artigos científicos que mostram pra gente que sim, BCA pode ser interessante para a recuperação muscular desse indivíduo intra-treino. Só que a grande maioria dos trabalhos mostra que não, que para musculação, por exemplo, intra-treino, BCA não serve para nada, que é bobagem. Né? Afinal, é uma proteína pequenininha ali, enfim, tem 3 aminoácidos, não faria tanto sentido. Só que o que acontece, como a gente comentou, né? Tem pessoas que vão pegar esses artigos mais escassos, que mostram um efeito positivo, e vão falar, tá vendo? A BCA serve sim, eu vou te vender o BCA, porque eu tenho o BCA melhor, então comprem o BCA e fazem todo aquele marketing, né? Seja para venda, Naquela enfim, o folha que for. bonita que vem lá, tem duas Lindo, com a pessoa referências forte lá, né? Então, maravilhosas, aquela BCA, folha, aquele né? papel grosso, assim, bonito, duas referências. Exatamente. Exatamente. Ou pior, Isa, às vezes pegam um trabalho de revisão citando outros trabalhos meia boca também. Isso acontece muito, até em revista boa, você sabe como acontece. Às vezes a Como é pessoa que faz chama? uma revisão. A PUD chama isso? Você nem acha o Isso. trabalho. Você Você nem colocou, acha. Você alguém vai falou procurar, você ali. nem sabe A mais. Lili Tá falou tudo aqui, vai estar lá perdido. no artigo dela. Tá lá. Confio E muita nela. gente faz isso. Às vezes a gente pega uma revisão sistemática, padronizada, uma meta-análise, perfeito. Agora, muitos profissionais, que sejam, enfim, da área acadêmica ou não, pegam revisões convencionais, sem ser sistemática, pegam um artigo ou outro ali que ele escolheu, que ele quis, que é a opinião dele, muitas vezes, o que não pode ser feito. De Então, um nesse jeito sentido, que prova ali a opinião dele, né? Então, um artigo que é. prova e aí fica bom, né? Que ele está Fica sendo bom, se ele coloca o que ele baseando. quiser. Concorda que eu posso pegar só os artigos científicos de BCA mostrando efeito positivo? Eu posso criar uma revisão a hora que eu quiser, pegando só artigo científico mostrando efeito positivo. Só que eu não fui lá e peguei toda a literatura. Não peguei os positivos, os negativos, os neutros. Isso está errado. Isso acontece não só no mundo acadêmico de produção de artigos científicos, mas especialmente nas redes sociais. Então a pessoa pegar um artigo, não, mas tem 3 artigos, tem 5 artigos mostrando que tem efeito.
Mas espera lá, o que você disse, né? O que é uma evidência científica, de fato? Quantas pessoas foram avaliadas? Isso é só num grupo de pesquisa? Foram várias pessoas no mundo inteiro que foram avaliadas? Vários grupos de pesquisa separados? Como que foi feito esse trabalho? Teve um grupo placebo, como você bem colocou, né? Como que foi feito isso? Durante quanto tempo? Qual que é o esporte? Qual que foi o tipo de paciente que foi avaliada? Criança, idoso e adulto? São tantas variáveis, são tantos pontos importantes, que não vai ser meia dúzia de artigo que vai comprovar isso. Então, são milhares e milhares e milhares de pessoas avaliadas ao longo de vários aí, grupos de pesquisa para mostrar para a gente que, de fato, tem uma evidência mais concreta. E a nossa prática clínica tem que ser baseada nisso. Tem que ser baseada em evidência de verdade. Outra coisa também, né? Nada impede que, ao longo dos anos, a gente tenha modificação da ciência. Então, talvez hoje eu fale para vocês, BCA intratrem não serve para nada. De repente, daqui 5 anos eu falo, olha, gente, saiu um monte de artigo bom, mostrando que nessa condição, para esse exercício, funciona. Isso é uma coisa interessante também, né? Idoso, Porque exemplo, o grande meme da nutrição é que ovo faz mal, ovo faz bem, ovo faz mal, ovo faz bem. Eu já não sei se ovo faz bem, se ovo faz mal. O leite faz isso e faz aquilo. Aí todo mundo começa a duvidar. Mas você duvida porque você não sabe. Porque as coisas mudam, porque apareceu um método novo da gente avaliar, porque existe uma metodologia que cabe mais e que é melhor para avaliar isso. E aí, cara, como é que eu vou saber? Você só vai saber se você ler muito. Isa, quando a gente era criança, a gente não andava no porta-mala do carro ali? Ficava lá, não tinha assim, cadeirinha, não tinha mas nada. Nunca morreu. Você nunca morreu, mas morreu, né? Morreu um monte. Celular, não tinha celular, gente. A ciência, ela vai evoluindo também, assim como a tecnologia. Então, é natural que as coisas mudem, que as condutas mudem. O problema é, aquele profissional ficou lá atrás. Aquele que foi em 1980, que não se atualizou, que continua falando bobagem, e tem muito profissional assim também. Então, tem que se atualizar. De boa qualidade. Caramba, né? Tem pra caramba. Isso que eu fico mais, assim, chocada. Pediatra, então. A gente que é mãe. Meu Deus do céu. Como que aparece... Bom, primeiro que isso também vem, né, de tantas crenças, né, da população. Como que aparece? Bom, um dia desses, a moça que trabalha aqui comigo, que a gente adora conversar, a gente senta na mesa de café da manhã, fica conversando. Você viu que vai cair um foguete agora? Oi? Um foguete? Aí, Priscila, se você estiver me vendo, a gente se matou de rir dessa história. Como assim? Ela falou assim, menina, a China soltou um foguete, não sabe onde que o foguete vai cair. Eu pensei, gente, mas aquela empresa que lançou o foguete, que mostra os vídeos, a gente vive assistindo o foguete voltando certinho assim para a plataforma, caindo em 1 centímetro. Eu falo, gente, mas os caras já sabem onde vai cair de volta, agora não sabem onde vai cair. Eu falei, mas você tem certeza? Onde você leu isso? Eu não li, eu tô falando pra você, eu li numa página. Falei, mas quem te mandou essa notícia? Falei, tipo assim, sei lá, tô aqui plantando, não sabe. Ai, meu Deus, o que é isso? É um foguete? Ela ninguém nem sabe onde vai cair. Eu pensei, gente, mas o mundo é tão grande, lançaram em algum lugar, não sabe. Eu falei, vamos pesquisar juntas? Aí começamos a procurar. Porque onde vai ter isso? Site de algum jornal, alguma coisa assim, que a gente considera um pouquinho mais sério, né? E aí a gente achou que, acho que no G1 e depois no UOL, sei lá, mas aí a notícia era que o foguete realmente perdeu essa estratégia que eles tinham de voltar para aquele lugar, e daí ia cair em algum lugar na costa leste dos Estados Unidos, numa distância, não sei quanto, mais ou menos, só que eles não conseguiam precisar. O que eles não conseguiam precisar eram centímetros, né? Eles não conseguiam precisar como é que o povo ia cair de pé. E aí de uma não notícia... Não quer cair em outro país. E caiu lá mesmo. Caiu, eles falaram que explodiu a hora que entrasse na atmosfera, a grande maioria, e que alguns estilhaços do foguete iam cair na costa leste dos Estados Unidos, mas eles não sabiam, obviamente, precisar ali. Então, veja, a notícia era uma, ela virou uma outra completamente diferente. Telefone sem fio. De máscara, de repente, sabe, já tem a pandemia, agora eu vou ter que ficar olhando pro céu para ver se o foguete vai cair na minha cabeça. E assim, isso é um exemplo bobo, mas a gente riu depois. Você tá vendo? Mas isso acontece no dia a dia. Porque aí o leite faz mal, o ovo faz bem. O ovo faz mal agora, tem colesterol. E agora, se eu tô com colesterol, como ovo, não como ovo, faço isso. E aí, você não sabe. Mas tá vendo? A ciência, cada hora é uma coisa também. Cada hora é uma coisa. Acreditar nesses caras. Como que não dá para acreditar? Eu acredito, mas aí... é tenso, viu, Isa? Quem vive isso o dia inteiro, a gente é massacrada às vezes na rede social, porque vem, não, mas
Lógico, tem profissionais bons e ruins em qualquer área, né? Não é uma questão particular. Mas a gente vê muito nutrólogo, muito endócrino, falando algumas coisas nesse sentido. Ai, porque glúten inflama, porque leite inflama. E aí, e blogueira também, né? E aí vem na gente, mas você não sabe nada, você tem que estudar. Aí eu queria muito que as pessoas colocassem primeiro o que é uma inflamação. Primeira coisa que eu queria que alguém explicasse o que é inflamação. E aí depois a gente vai lá e a gente discute se inflama, se não inflama. Não sabe nem o que é uma prostaglandina? O que é uma ácido araquidônico? Para que serve a cascata toda, dessa bagaça toda? Ah, mas eu não sou obrigada a saber. Não sou mesmo. Não sou mesmo. Mas aí o que eu faço? Eu procuro um profissional que tem uma história ali que eu confio. Se eu não souber alguma coisa, eu tenho você. Eu tenho outros nutricionistas que eu confio. Tenho a Camila, que é nutricionista, que sabe ler muito artigo, que está ali na... Pergunta. Pergunta para alguém que saiba. E veja se aquela pessoa tem uma informação que é adequada ou se ela pegou um artigo X, Y. E eu tenho certeza que se eu perguntar para a pessoa certa, ela fala, olha, tem alguns estudos que mostram que sim. Alguns estudos, inclusive, super bons. Só que alguns estudos que, nossa, são, assim, considerados super importantes para a literatura, que mostram que não. Assim, de fato, eu não uso. Ou, sei lá, depende do paciente. Claro, depende. E aí você não vai falar pro cara assim, olha, você tem que comer uma dúzia de ovos porque faz bem. Mas faz bem para quem? Exatamente. Pra quem? Que o cara que treina faz bem? Pra mim, que tem colesterol alto, faz super bem? Ah, não tem problema nenhum. Tá, mas eu não sabia disso. E daí eu como. Então, e aí o negócio vai virando uma bola de neve. Por quê? Porque a gente não separa as pessoas. Se você não é igual a ninguém por fora, por que você acha que por dentro você é exatamente igual a outra pessoa? Você tem uma vida diferente, você tem uma alimentação diferente, você tem um estilo de vida. E aí as coisas mudam. Então, assim, as pessoas criticam muito, né, a ciência. Para mim, né, Isabela, isso é uma coisa que eu acho. Isso aqui é só uma opinião, vocês podem dar de vocês. Mas é porque não conhece. Se a gente se aprofundar e entender como é feito um artigo, de repente a gente vai olhar com outros olhos. E é mais difícil assim, sabe por quê? O profissional, seja ele médico, nutricionista, fisioterapeuta, o que for. Você falar assim, eu tenho uma fórmula mágica, essa que é a fórmula, tirar leite de todo mundo, tirar glúten de todo mundo. Simples, né? Jejum intermitente para todo mundo, é muito fácil isso. Eu pego uma estratégia e aplico, pronto, acabou. Agora, eu pensar, esse paciente é assim, assim, assado, esse outro paciente eu não consigo fazer disso e daquilo. Você individualizar é muito mais pensante, muito mais difícil. É muito mais fácil você colocar todo mundo num barco só e você dar uma conduta certeira. Então, eu conheço, quem tá aí, quem conhece, vai saber quem é. Tem uma nutricionista que fala da seguinte coisa. Eu perguntei para ela uma vez assim, você tira de todo mundo leite e glúten? Ela, não, todo mundo não. Só todo mundo que vai no meu consultório. E eu falei, puxa, mas isso é tão desagradável, né? Porque depende da pessoa. Alguns realmente a gente vai retirar. Mas não é todo mundo. Isso vai ser muito superficial. A gente precisa, se a gente quer ser um bom profissional, uma boa profissional, é importante que a gente tenha esse processo de individualização do paciente. Que a gente conheça a fundo tudo que permeia aí a ciência, para que a gente possa fazer uma boa aplicação, uma boa conduta. Porque senão fica muito todo mundo fazendo igual. Todo mundo vai fazer agora o da modinha, que é jejum intermitente. Esse mês. Mês que vem vai ser sei lá o quê, dieta low carb. Então, cada hora é uma conduta. Não é certo isso, E uma coisa que eu acho interessante são as perguntas, mas por que eu tirei o leite? Sempre tô bem. Eu tirei o leite e fiquei bem. Ué, por que uma pessoa que tomou o placebo ficou bem? A gente não vai nunca conseguir responder tudo. Você tirou o leite e ficou bem? Ótimo. Tudo bem, ótimo. Não precisa pôr mais, não. Aí você conversa com o Nutri e fala, olha, eu tirei, fiquei bem, eu não sei, acho que eu não tenho alergia, não deu nada disso, mas assim, eu realmente não ficava bem com leite. O que eu posso fazer para substituir? A gente precisa tirar um pouco desse peso do julgamento, né? Porque o médico não me pediu um exame, saí de lá muito ruim. Mas ele te examinou? Examinou, mas não pediu um raio-x. Será que precisa? Eu ia ficar feliz se eu fosse no médico que me examinasse e falasse, não precisa fazer nada, não. É isso aqui. Confiar no cara. O Rafael, meu marido, sempre fala, um bom médico ele tem que saber fazer um diagnóstico e um monte de diagnóstico diferencial. Aquilo ali pode ser isso e não pode ser isso.
O exame, ele é um complemento, é um exame complementar, né? O que você está vendo ali na sua frente é importante. A história que o cara está te contando é importante, é ele está se sentindo. E a gente podia um dia também chamar a Liv e falar mais. Eu toda hora pego o cachorro para ele não latir. E aí a gente pode falar de como o cérebro pode controlar até esses sintomas, né? Assim. É mais para a gente parar um pouquinho para pensar, porque esses dias eu também conversei com uma amiga que ela, enfim, ela é esposa do secretário de saúde, e aí ela falou assim, nossa, eu falei, vai ter uma terceira onda mesmo? Tal. Pois é, os caras estão fazendo umas estatísticas super interessantes, não sei o quê. Então, aí até o fulano ficou feliz, que aprendeu a mexer no Excel, fez uns gráficos muito interessantes. Eu falei, olha só que interessante. A gente não, mesmo a gente da ciência, a gente não pensa que os caras que estão tomando uma decisão para saber se abre leite, se fecha leite, se dá remédio, se não faz... Não é simples não, hein? Baseado numa... Ali. Exatamente. Foram 3 estatísticas. E aí vem o quê? Vem a tia do WhatsApp e fala o quê? Não, imagina, não é assim. Imagina o quanto de estudo que eles têm. O remédio faz bem. Aí vem o médico lá e fala assim, então, eu acabei de pegar um paciente de 24 anos que tomou o remédio que todo mundo fala que faz bem, não tem nenhuma evidência, que estava com uma hepatite, sei lá, estava com cirrose fulminante, sei lá, hepatite fulminante. Assim, a gente precisa se individualizar. A gente já não faz isso com tantas coisas? Né? Mas eu sou eu, você é você. Então, exato. Para comida é assim, para remédio é assim. Sim. Tem gente que se dá super bem com um antidepressivo e tem gente que se dá super mal. Mas por quê? Não é um remédio bom? Mas nada é bom para todo mundo. Aí quando você tiver dúvida, você pensa que o grupo placebo de alguns estudos tem sempre alguém que se dá bem. Tem sempre alguém que melhora. E eu concordo com o seu marido. Uma boa anamnese, olha, faz toda a diferença. Ajuda muito. E aí a questão é uma boa anamnese, conversar com o paciente, avaliar esse paciente. E aí, com base no seu conhecimento, com toda a bagagem que você tem, tomar uma conduta. É que eu acho que tanta gente já sofreu tanto em mão de profissional da saúde, tantos profissionais, eu digo assim, pela minha área até, o quanto que eu já escutei de paciente dizendo que a nutricionista foi rude, foi mal educada, foi grossa, chamou de obeso, chamou de gordo, falou que tinha que emagrecer não sei quantos quilos. Então, tanta agressão. Come, né? Não. Então, é óbvio, né? Mas aí eu queria saber por que isso está acontecendo, né? E é exatamente isso. Então, falta dos dois lados, né? O conhecimento acerca de ser humano e o conhecimento do paciente, ou pelo menos tentar entender. Eu sou essa que pergunto para o médico, doutor, eu não sei nada dessa área. Por exemplo, radioterapia. O que eu sei disso? Sei nada de uma radiação ionizante. Doutor, eu não faço ideia como é que uma radiação pode fazer bem. Então vou te mostrar. Seja curioso. E tem muito profissional bom. Tem muito profissional que quer ensinar, que quer explicar. Agora tem muitos que assim, é minha conta pronta, acabou, tchau. Não quero saber disso. Então é complicado. E eu entendo as pessoas que ficam assim, angustiadas. Exatamente. E aí a minha pergunta agora para você era assim, o que você percebe na sua prática de tudo também, né? De nutricionista, de professora, enfim, assim, que chega para você, ou até se você tiver algum exemplo que você lembre, mas enfim, se não tiver pode ser uma coisa mais genérica, assim, de alguma coisa que todo mundo acredita muito e que é difícil até agora de você conseguir mudar. Você falou agora de um suplemento aí, né? Tem atleta que usa. Eu lembro até uma vez você pôs uma história assim, chorando, que seu marido estava usando. Tipo, eu não acredito, só assim, não consigo convencer ele. Alguma coisa assim. E assim, porque para você, sabe, o quanto isso influencia na sua prática? Quanto é difícil a pessoa ser fechada, né? Ignorante no sentido de não procurar informação e chegar cheia de informação de outros profissionais, ou do blogueiro, ou do cara que manda beber refrigerante de manhã, que não existe, mas é para não dar o exemplo certo. Enfim, como que para você é difícil dentro da sua prática de nutricionista? Assim, o que você faz para tentar mudar? Demora muito? Às vezes demora, hein? A sua história ajuda muito, o que você já fez, né? Então, assim, você mostrar que você é doutora mesmo, que você estudou mesmo. E algum exemplo, assim, se você conseguir se lembrar agora de bate-pronto, alguma coisa que foi realmente muito difícil de mudar porque a pessoa chega completamente fechada para você. Olha, tem vários exemplos. Então, por exemplo, glutamina é um que muita gente acaba acreditando. Claro, tem alguns efeitos até que são interessantes, mas de modo geral, pensando em adição de glutamina para a imunidade de modo geral, não faz nem cosquinha.
né? Então, o bom é que, assim, como você disse, né? Eu tenho muito paciente que vem já de um conhecimento meu, que já me conhece, na verdade, pelo Instagram. Então, ele já sabe a minha trajetória, já sabe o que eu falo, então ele já tem uma certa. Eles ficam com a anteninha ligada já. Ah, é a Aline, ela estuda, então acho que dá para confiar no que ela tá falando. Mas mesmo assim, tem um outro ainda que fala: não, mas eu quero tomar glutamina, de manhã o meu shot vai ser de limão com água e glutamina. Bom, se você quer tomar, tá bom, mal não vai fazer, né? Mas você, de fato, ter uma aplicação disso para melhorar a sua imunidade, não tem tanta comprovação científica. Mas tem paciente que fala assim: puxa, mas toda vez que eu tomo glutamina, eu percebo que eu não fico resfriado. E quando eu paro, eu fico mais. Falei, bom, então de repente, é uma questão individual sua? Tá bom, não tá fazendo mal para você? Você quer tomar? Toma, né? Então tem essa questão também da individualidade, como a gente comentou. Esse é um exemplo, BCA também é outro exemplo. Eu tenho muito paciente, que eu acho que o que eu mais encontro, que tem um medo absurdo de carboidrato. Acha que só o carboidrato que engorda. Então, isso é muito, muito, muito clássico. Então, nesse caso. Esse é muito clássico. Eu, por exemplo, pararia. Você quer emagrecer, não sei o que eu faço, deixa eu pensar. Bem achismo. Vou tirar carboidrato. depois das Tirar o 6, pão. vou tirar carboidrato. Não vou mais clássico. comer e tá tudo certo. Daí. É isso. E aí é difícil você botar na cabeça Muito do difícil. sujeito. E às vezes a pessoa faz um exercício, nossa, extenuante, 3 horas de exercício todos os dias, tá com um exercício meio capenga ali, já não tá conseguindo aguentar mais. Eu falo, puxa, vamos pôr carboidrato para ajudar. Ai, não, mas eu não consigo, eu não consigo. E às vezes eu vou aos pouquinhos aumentando e essa própria pessoa vai percebendo o quanto ela não engordou e o quanto que ela melhorou no exercício. E ela começa a dar um voto a mais de confiança para mim. Então, aos pouquinhos, a gente vai tentando desmistificar. Tem paciente, assim, que não come meia banana, porque acha que é demais de carboidrato. Então, tem pessoas que são bem carbofóbicas e é, assim, angustiante de encontrar isso. Só que se eu for muito agressiva também, imagina, carboidrato, o que engorda? Porque você acha que onde você viu isso aí? Então, você tem que ir remando, né, a favor tem que ir tentando, entender. Conversando, entendendo, conversando. É o meu jeito. Eu acho que você ser muito agressiva, assim, falar, onde você viu essa porcaria? Não funciona. Então tem que ir devagarzinho, explicando, mostrando, comprovando. E não só com artigo, muitas vezes. Porque o paciente não sabe o que é um artigo. Não é igual a gente, né, que gosta de artigo. O paciente, ele quer resultado. Ele quer ver o que está acontecendo com ele próprio. Então, a gente vai mostrando, comprovando aos poucos, para que ele tenha essa desmistificação de vários aspectos aí. Nutrição tem muita coisa, né, de mito. Então, a gente tem um prato cheio aí para falar muita coisa. Exatamente. Esses dias eu vi Antes, tem mais uma última pergunta que eu queria te falar, mas eu vi uma reportagem, não, um videozinho, né? De uma moça, esqueci o nome dela. Gabriela Priori. E ela falando assim pro cara, você pode achar o que você quiser, só que você precisa ter dado pra mostrar. Não, mas eu quero falar, caramba, que mundo chato que tá ficando. Aí ele falou, poxa, mas eu não posso achar, eu não posso falar pra você, pô, eu acho que a educação no Brasil é ruim. Tá baseado em quê? Porque assim, se você achar ruim, você tem que procurar alguma coisa para comparar que é ruim. Mas tá vendo que saco, eu não posso falar. Pode, mas aí você corre o risco de falar besteira, você tem que mostrar. E aí ele falou, Simone, tá muito chato. Ela falou, eu achei um absurdo você não ter engordado na pandemia. Ele falou, mas eu engordei. Ela falou, não, mas eu achei um absurdo você não ter engordado. Não, mas eu engordei. Não, mas eu acho que você não engordou. Eu tô vendo, não. Mas eu engordei, tô falando, subi na balança, engordei. Então, tá vendo? Tá aí o dado. Exato. O dado olha, tá aí, ó. Aí acabou a conversa. Porque era isso. Baseado em que você está falando isso? Baseado em que você acha que você vai chupar um limão e seu pH vai mudar? Você sabe o que é um pH. E aí eu fico com um pouco de vergonha de quem sai falando coisa. Eu falo, não. Ou pH do corpo inteiro. Mas, Aline, o doutor tal lá falou. É o que eu mais escuto. O doutor tal lá falou. Olha lá no Instagram do doutor tal. Gente, não é referência isso. Gente, não é todo mundo que come. Não é todo mundo que é hipertenso. Agora eu vou falar uma coisa que pode mudar a vida de vocês. Não é todo mundo que é hipertenso que não pode comer sal. Às vezes a gente dá sal para o rato, ele não fica hipertenso. Então existe uma hipertensão que é sensível ao sal, uma hipertensão que não é sensível ao sal. E aí,
Você quer provar? Você quer fazer o teste, saber se você é do que vai ficar sensível ou resistente? Eu não quero. Porque Vale a eu pena, sei talvez, que né? tem umas outras coisas que o sódio faz e que eu não tô afim. Sim. Porque meu rim vai dar conta pra caramba. Dá muita conta, mas dá muita conta. Até a hora que ele começar a falhar. E aí ele Vale não a vai dar pena? mais. Não vale a pena. Aí você decide. E aí, isso que é o que mais me preocupa. Você, Aline, eu, Isabela, falar, acabei de criar um método Isamartina. Exato. Acorde E todo muita dia gente e faz, hein? coma uma banana, porque para todo mundo uma banana vai fazer bem. Mas eu tô com, sei lá, acordei com 670 de glicemia. Não interessa. Ah, E aí interessa, você vai comer. começa a ver nos comentários um monte de gente falando, cara, eu comecei a tomar refrigerante na hora que eu acordo, mudou a minha vida. Pior Cara, que é isso verdade. mudou a minha vida. Eu sou uma antes e uma depois do refrigerante da manhã. Aí você fica, meu, o que está acontecendo? Eu queria uma amostra do rim de cada uma dessas pessoas. Não é refrigerante, né, a história, mas enfim. Eu É outra queria coisa. ver. Você consegue saber como é que tá seu rim? Seu rim tá se ferrando enquanto você tá tomando refrigerante ou comendo, sei lá, o seu shot com um monte Ah, de eu acho que eu coisa. sei o que você tá falando, já saquei já. É, Já eu tô Eu vi essa chocada, eu tô conduta. Eu tô chocada, chocada também. eu tô E muita gente tá chocada. fazendo isso, hein? Muita gente tá Muita fazendo isso. gente, Aline, mas muito mesmo. A minha mãe fala assim, ai, Muita. você fala de um jeito que eu fico, né? Ela falou de um outro, eu falo, ai, mãe, desculpa, mas quando eu fico muito chocada, eu falo assim, eu estou chocada. É, e muitos Estou da minha chocada. área, ó, profissionais da minha área, nutricionistas também estão fazendo esse negócio aí. Daí eu não sei o que fazer. Então, assim, qual é o É trabalho de triste. formiguinha? É É de você formiguinha mostrar mesmo, é isso que aí. é difícil pra caramba. E aí é fácil você cair no É conto muito errado. Porque fácil. assim, o seu corpo e o seu ex-orientador me falou isso, nunca vou esquecer, já até te falei isso uma vez. Quando o mecanismo ele é muito importante, por exemplo, o controle da glicemia, por exemplo, pressão arterial, existem muitos mecanismos que controlam e mantêm aquilo lá numa estreita faixa de variação para manter a fisiologia, para manter a autonomia do seu corpo. Então, a sua osmolaridade não vai desviar muito, porque seu rim vai trabalhar pra caramba, porque você vai sentir sede pra caramba. A sua glicemia não vai desviar muito, se você, obviamente, né? Tô falando se você não tiver nenhum problema. É, porque seu pâncreas vai se matar de fazer as coisas e todos os seus transportadores de glicose também vão fazer alguma coisa, porque é uma coisa que precisa ser finamente controlada. Então, quando você vê alguma coisa, quando você vir que está dando errado aquilo, é porque muito mecanismo de controle falhou. Já descompensou. É. Para você ver uma alteração na pressão arterial, você tem que ter alteração num controle a curto prazo, um controle local de fluxo, um controle a longo prazo. E cada coisa que eu estou falando aqui, existem vários controles. Então, são 20, 30 coisas que controlam a pressão só para ela não ficar subindo de 220 para 120 para 80, senão você ia ficar, né, tonto e você ia ficar, sei lá, ter um AVC por minuto. Então, se o mecanismo é muito importante, ele tem muitos mecanismos de controle. Então, é claro que se você acordar todo dia e tomar refrigerante tendo um pâncreas legal, durante um bom tempo não vai acontecer nada com você. Um bom Mas tempo. depois a conta vem, né? E sabe por que é tão difícil a gente falar disso hoje em dia? Porque não está acontecendo nada no presente. E se não está acontecendo nada no presente, não significa que daqui a um tempo não vai acontecer. E tá aí Muito a bom. coisa do artigo científico. Porque o artigo Exatamente. científico, quando ele vai mostrar para você que aquilo é uma evidência, então, Aline, a gente descobriu esse estudo muito bom que comer uma banana de manhã com manga, com um pouquinho de açúcar, faz bem para o diabético. Eu estou falando uma coisa muito cretina para ninguém acreditar no que eu estou falando. Como é que o cara chegou nessa conclusão? Porque dentro de um artigo científico, o dono do artigo, o cara que está escrevendo, ele só tem uma chance de falar o que ele mesmo quer. É na conclusão. Porque todo o resto ele tem que mostrar de onde ele está tirando aquela história, não é? Todo final de parágrafo tem que ter alguém que falou. Sei. A hipertensão, a doença cardiovascular, é a doença que mais mata no mundo. Quem falou? Não, o mundo inteiro. Mas onde você leu? Não, em muitos lugares. Mas onde? Exato. Fonte, minha cabeça. Não. Não. Organização Mundial da Vozes Saúde. valem. Todos os censos, a gente sabe, são as doenças que mais. Eu sei disso, eu trabalho com isso, mas quando eu for escrever isso, eu tenho que Vai ter que mostrar de onde eu especificar. tirei esse dado.
O único lugar que eu posso escrever o que eu quero dentro de um artigo é lá na conclusão. Então, eu concluo que a hipertensão X. De acordo com os dados que você encontrou, de acordo com os dados que eu encontrei vontade. E todos os colegas que já pesquisaram isso. Exatamente. Então, não é tão simples assim, Amil. E é o que eu falo aqui, não é a minha opinião que eu tô falando. O que eu falo aqui no meu Instagram são artigos, são conteúdos que eu aprendi ao longo da vida acadêmica, hoje em dia, o quanto que eu estudo ainda. Então não é minha opinião, não é eu que gosto, eu que acho, a Aline que está falando isso. Não, você pode achar o que você quiser. Você só não pode achar que o seu achismo é uma verdade. Porque quando um artigo científico ele se propõe, você está ali mostrando que aquilo funciona, é porque ele já estudou isso em animais, experimentação com ética, respeito, pensando em tudo que a gente tem por trás de uma pesquisa científica, é porque já estudou o que pode dar certo, o que está errado. É porque já estudou o que causa essa sua conduta no rim, no coração, no pulmão, no fígado, não sei onde, durante alguns anos. Então não adianta você começar hoje com um método Aline, Davi, maravilhoso de tomar refrigerante todo dia de manhã, porque por enquanto tá tudo bem. E sabe por que vai fazer bem? Porque é gostoso. Quem gosta de refrigerante vai amar, vai ficar mais feliz, libera mais dopamina, não sei o que, e vai ficar feliz. E aquele paciente vai falar assim ainda, olha só, eu tô tomando refrigerante todos os dias de manhã, e a glicemia tá ok, minha insulina tá ok, tá vendo só? Eu ganhei peso, tô tomando refrigerante, mas tá tudo os perfis aqui, lipídicos, glicêmicos, tudo Aí eu okay. queria só um pedacinho desse pâncreas. Nunca pedi nada pra você, me dar um pedacinho do seu pâncreas, eu só tô te pedindo isso. E muitos pacientes falam isso, viu? Eu como tudo errado, mas olha os meus exames, esfrega na tua cara, ó aqui, ó os meus exames. Agora, amor, e daqui a alguns 10 anos? Eu gosto muito das meninas do Nunca Vi um Cientista. Aliás, eles vão falar com a gente semana que vem. Legal. Que elas falam, né, na camiseta delas, a ciência não tá nem aí pra sua opinião. Nossa, tá é verdade. Na verdade, ninguém tá. A gente precisa provar o que você quiser falar de opinião, você prova. Com dado. E agora, pra gente terminar, porque a gente tem acho que 4 minutos, eu queria que você falasse, assim, dentro da sua profissão, do que você, de tudo, né? Do que eu já acabei, eu falei várias vezes isso, mas assim, como que você acha que a fisiologia te ajuda e ela é importante para você, em todas as suas condutas. Como é que a fisiologia... Porque você veio da fisiologia, né? Você fala muito de bioquímica, mas como é que a fisiologia te ajuda todo dia? Olha, para qualquer tipo não de precisa puxar meu saco, não, porque eu sei que não, vai ser uma resposta. Mas eu trabalho muito com a fisiologia. Porque elas são muito interligadas, né? Bioquímica e fisiologia, elas se conversam muito. E às vezes você fica até na dúvida, sabe que isso aqui é fisiologia ou bioquímica? Afinal, são ciências muito complementares, né? Mas, para exemplo clássico, qualquer prescrição de suplemento alimentar que eu preciso pensar qual que é a via que ele vai agir, o que ele vai fazer pelo meu paciente, eu preciso saber fisiologia. Se eu não sei fisiologia, eu não sei como é que vai acontecer com essa suplementação para esse paciente nesse período, nessa condição. Então, eu preciso conhecer, dominar toda a fisiologia desse paciente para que eu consiga fazer uma prescrição, especialmente eu colocaria de suplementos. Claro que a alimentação também é importante, envolve vários aspectos de digestão, absorção e etc. Isso é inevitável, né? Com certeza. Mas para suplemento, que é um ponto tão especial e tão importante, e a gente tem vários, claro que depende de cada paciente, a aplicação de cada um deles, né? Mas eu colocaria como suplemento alimentar. O quanto que é importante você conhecer bem para que você não faça bobeira. Porque aí, se você não domina a fisiologia, você acredita nessas balelas aí, que BCA, intratreino, é melhor para massa muscular, etc. E quando você sabe bem o que acontece na base da fisiologia, você consegue aplicar o melhor suplemento de acordo com o seu conhecimento prévio. Eu mesmo já ouvi várias, né? Sei lá, alguma coisa que você toma altera o pH do seu sangue. Daí eu fico pensando lá, se na gasometria, olhando o pH mudou só porque você tomou um pouquinho de suco de limão. Perfeito. Pô, meu Deus, negócio tão importante. Vai mudar o pH se você tomar um negócio ácido, gente. Pelo amor de Deus. Eu vou te falar. E é complexo, né? Cruel, viu? Putz, é cruel. E eles falam de, não sei se você escutou, PRAL dos alimentos. Porque o PRAL dos alimentos muda o pH plasmático, sanguíneo. Pelo amor de Deus, né? Gente, gente, uma dieta, mudar o pH do seu sangue é fisiologia, né? Não dá. Nem se você comer só isso. O que a gente mais vê é profissional nutricionista, médico, indicando esses tipos de dietas alcalinas para mudar o pH sanguíneo. Pelo amor de Deus, né? Isso é falta de fisiologia pura, é demais. Isso aí é um absurdo. Um dia a gente fala sobre a osmolaridade das coisas e a gente pode falar um pouco mais sobre esse assunto. Eu percebo muito isso, assim, para finalizar, dei aula para medicina durante um tempo, a gente falava muito em metodologia ativa, então todas as aulas começavam basicamente com
um caso clínico de alguma doença que é muito prevalente, né? E aí o aluno começa a ter uma noção maior e melhor da fisiologia, de como ele sabendo fisiologia, ele vai usar a fisiologia lá na frente. Pra Então, o cara que tudo. chega num choque hipovolêmico, cardiogênico, enfim. Olha só, se você souber hemodinâmica, né, que você está aprendendo no segundo semestre, você já sabe tratar um paciente aqui. E aí os alunos ficavam, caramba, né? Só que falta um pouco disso até na graduação, né? A gente conseguir Falta. mostrar para o aluno lá na frente, né, com um exemplo prático, como ele Prático. vai usar isso, né? E tudo que a gente falou aqui é ciência e é fisiologia, né? Porque senão você não consegue trabalhar com gente, né? Exatamente. Perfeito, eu poderia ficar aqui, sei lá, horas falando com você, podia ler todos esses milhões de comentários, obrigada, gente, mas a gente, eu acho que vai cair, assim, em um minutinho. Aline, muito obrigada, viu? Eu Obrigada, adorei Isa. falar, adorei, foi um Eu assunto super adorei. gostoso. Passou super rápido. Passou. E obrigada por estar disponível pra gente. Contem comigo. Tô acompanhando você e eu te desejo muita sorte. Assim, só sorte não, porque quem tem competência igual você tem precisa de sorte. Mas assim, eu desejo que você consiga tudo que você deseja, porque você merece muito, muito, muito. Amém. Você é uma Você pessoa também. que tem muita credibilidade. Eu Muito acredito obrigada. muito no que você fala. Então, se por favor você puder falar se o ovo faz bem ou mal, eu vou acreditar em você. Não, pode comer, fica à vontade, faz bem. Só não pode exagerar, né, Isa? Não pode exagerar. Então tá bom, um ovinho todo dia tá ótimo. Muito obrigada, viu, Aline? Obrigada, Muito Isa. obrigada, Parabéns pelo tá? projeto. E vocês também são Obrigada. excepcionais. Então, em Acompanha a fisiologia, ó, gente que a gente vai arrasam. começar a falar com profissionais da área da saúde diversos Delícia. e eu acho que vai ser muito legal, vai ser bem gratificante. Muito, Maravilha, muito parabéns. obrigada, viu? Obrigada Um pelo beijo carinho. e até a Beijo, próxima. saudade. Tchau. Tchau, Até a próxima. tchau.